O dia da expiação. Livro de Levítico, capítulo 16, versículo 1, versículo 34. Versículo 1. Falou o Criador do céu e da terra a Moisés, depois da morte dos dois filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Criador do céu e da terra. No livro, versículo 2. Disse, pois, o Criador do céu e da terra e todas as coisas a Moisés: diz a Arão, o teu irmão, que não entre em todo o tempo no lugar sagrado, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. No livro de Êxodo, capítulo 25, do versículo 17 e 21, está escrito assim: igualmente fará um propiciatório de ouro puro, seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio. Versículo 21. E porá o propiciatório em cima da arca, dentro da arca porá o testemunho que eu te darei. Voltando lá no livro de Levítico, do capítulo 16, versículo 2. Disse, pois, o Criador do céu e da terra a Moisés: diz a Arão, o teu irmão, que não entre em todo o tempo no lugar sagrado, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Versículo 3. Com isto entrará Arão no lugar sagrado, com um novilho para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. Versículo 4. E vestirá ele a túnica sagrada de linho, e terá as calças de linho sobre a sua carne. Cingir-se-á com cinto de linho, e porá na cabeça a mitra de linho. Essas são as vestes sagradas, por isso banhará o seu corpo em água e vestirá. Essa mitra aqui é o que os bispos no tempo de hoje usam na cabeça. Versículo 5. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Versículo 6. Depois Arão oferecerá o novilho da oferta pelo pecado, o qual será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. No livro da carta dos Hebreus, capítulo 7, versículo 26, versículo 27, está escrito lá assim: porque nós convinha tal sumo sacerdote sagrado, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Versículo 27. Que não necessita, como o sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez por todas, enquanto se ofereceu a si mesmo. Voltando lá no capítulo 16, do versículo 7 de Levítico. E também tomará os 2 bodes e os porá perante o Criador do céu e da terra, à porta da tenda da revelação. O versículo no livro de Levítico, capítulo 17, versículo 7, está escrito lá assim: e nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos sátiros,
após o qual ele se prostitui, isso ele será por estatuto perpétuo pelas suas gerações. No livro de Salmo, de número 103, verso 12, está escrito assim: enquanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto tem ele afastado de nós as nossas transgressões. Versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Criador que fez o céu e a terra e todas as coisas, se compadece daquele que o teme. Verso 14. Pois ele conhece as nossas estruturas e lembra-se de que somos pó. No livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo 17, está escrito lá também assim: eis que foi para a minha paz que eu estive em grande amargura. Tu, porém, amado, a minha alma, e livraste da cova da corrupção, porque laçaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. No capítulo de Isaías, capítulo 43, versículo 25, está escrito assim: eu mesmo sou que apago as tuas transgressões, por amor de mim, dos teus pecados, e não me lembro. Versículo 26, procuro lembrar-me extremo junto em juízo, e apresentar as tuas razões para que te possa justificar. No livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 34, está escrito assim: não ensinarão mais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conheci ao Criador do céu e da terra, porque todos me conhecerão, desde o menor dele até o maior. Diz o Criador do céu e da terra, todas as coisas, pois ele perdoarei as suas iniquidades, e não me lembrarei mais dos teus pecados. No livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 19, está escrito assim: tornará a piedade de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. No livro do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 29, está escrito assim: está escrito assim: no dia seguinte, João viu ao nosso Salvador que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro do Pai que está no céu, que tira o pecado do mundo. Vou ler mais uma vez, versículo 29. No dia seguinte, João viu o nosso Salvador, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro do Pai que está no céu sentado no trono, que tira o pecado do mundo. No livro da carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 26, está escrito lá assim: de outra forma, necessário ele for padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Voltando no capítulo 8 do capítulo 16 de Levítico.
E Arão lançará a sorte sobre os dois bodes, um pelo Criador do céu e da terra, e outro por Azaziel. Versículo 9. Então apresentará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Criador do céu e da terra, e oferecerá como oferta pelo pecado. Versículo 10. Mas o bode sobre o que cair a sorte para Azaziel será posto vivo perante o Criador do céu e da terra, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto para Azaziel. Versículo 11. Arão, pois, apresentará o novilho da oferta pelo pecado, que é por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e molará o novilho, que é a sua oferta pelo pecado. Versículo 12. Então tomará um incensário cheio de brasa de fogo de sobre o altar, diante do Pai que está no céu, sentado no trono, e dos punhados de incenso aromático bem moído, e os trará para dentro do véu. Versículo 13. E porá o incenso sobre o fogo perante o Criador do céu e da terra, a fim de que a nuvem e o incenso cubra, e o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. No livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 16, está escrito assim: E porá na arca o testemunho que eu te darei. No livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 20, está escrito assim: E disse mais: Não poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. O versículo 14. O versículo 12. Portanto, tem dito ao filho de Israel: nenhum de vós comerá sangue. Não, é o versículo 16, é o capítulo 16. Versículo 14. Tomará do sangue do novilho, espargirá com o dedo sobre o propiciatório, ao lado oriental, e perante o propiciatório, espargirá do sangue 7 vezes com o dedo. Versículo 15. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que é pelo povo, e trará o sangue do bode para dentro do véu, e fará com ele como fez com o sangue do novilho, espargindo sobre o propiciatório, perante o propiciatório. O versículo 16. E fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel, das suas transgressões, assim de todos os seus pecados, assim também fará pela tenda da revelação, que permanece com ele no meio das suas imundícias. Versículo 17. Nenhum homem estará na tenda da revelação quando Arão entrar para fazer a expiação no lugar sagrado, até que ele saia depois de ter feito expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Versículo 18. Então sairá ao altar que está perante o Criador e fará expiação pelo altar, e tomará do sangue do novilho, do sangue do bode, e porá sobre as pontas do altar ao redor. Versículo 19. E do sangue espargirá com o dedo 7 vezes
sobre o altar e purificando e o santificando o das imundícias dos filhos de Israel. Versículo 20. Quando Arão houver acabado de fazer expiação pelo lugar sagrado, pela tenda da revelação, pelo altar apresentará o bode vivo. O versículo 21. E pondo as mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, se todo o seu pecado, e porá sobre a cabeça do bode, enviá-lo para o deserto, pela mão de um homem designado para isso. Versículo 22. E assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades dele para uma região solitária. Esse homem soltará o bode no deserto. Versículo 23. Depois Arão entrará na tenda da revelação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrar no lugar sagrado, e ali deixará. Versículo 24. E me banhará o seu corpo em água num lugar sagrado, vestirá as suas próprias vestes, então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Versículo 25. E também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. Versículo 26. E aquele que tiver soltado o bode para Azaziel, lavará suas vestes e banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Versículo 27. Mas o novilho da oferta pelo pecado e o do bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no lugar sagrado, serão levados para fora do arraial, e eles queimarão no fogo a pele, a carne e o excremento, que é o esterco. Versículo 28. Aquele que queimar lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Versículo 29. Também isso vos será por estatuto perpétuo no 7º mês. Ao 10 meses afligirei as vossas almas e não farei trabalho algum, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. No livro de Salmo, de número 35, verso 13, está escrito assim: Mas enquanto a mim, estando ele enfermos, vestia-me de cilício, e humilhava-me com jejum, e orava de cabeça sobre o peito. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, versículo 21, está escrito assim: No livro do profeta Isaías, capítulo 58, verso 3, versículo 5, está escrito assim: Seria esse jejum que eu escolhi, o dia em que o homem afligia sua alma. Consiste, porventura, em inclinar o homem a cabeça como junco, em estender debaixo de si saco e cinza. Chamaria tu isso jejum, dia aceitável ao Criador? Versículo 6. Acaso não é esse jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixa aí livre os oprimidos e despedace todo o jugo? O versículo 30 do capítulo 16 de Levítico: Porque
Nesse dia se fará expiação por vós, para purificar vós de todos os vossos pecados, serei purificado perante o Criador. Versículo 31. E será o sábado de descanso solene para vós, e afligirei a vossas almas, estatuto perpétuo. Versículo 32. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio, no lugar de seu pai fará expiação, havendo vestido as vestes de linho, isto é, as vestes sagradas. Versículo 33. E assim fará expiação pelo santuário, também fará expiação pela tenda da revelação, e pelo altar igualmente fará expiação pelo sacerdote e por todo o povo da congregação. Versículo 34 para terminar. Isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez no ano, pelos filhos de Israel, por causa de todos os seus pecados, e fez Arão como o Criador do céu e da terra ordenara a Moisés. Este foi o livro de Levítico, do capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 34. Fica a todos, que o Pai que está no céu abençoe todos. Até o próximo capítulo, se for da vontade dele, se ele quiser.